Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como vencer a insegurança para dar aulas. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pelo magistério, é um professor em formação ou mesmo alguém que já está em sala de aula e que quer desenvolver mais seus conhecimentos, você que é da área de letras, enfim, fica o meu convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! A ideia para este vídeo de hoje me surgiu conversando com um rapaz que estuda aqui na Universidade Federal de Campina Grande, onde eu também estudei a minha vida toda, né, e onde estou agora no doutorado. Este rapaz, ele é aluno da graduação e tem aula com o meu orientador numa disciplina em que eu estou participando como estagiário e tal. Inclusive, deixo o meu abraço para ele. No perfil do Instagram está lá como Professor Siqueira, é assim que eu o conheço, né? Deixo um abraço para você. E conversando com ele, né, interagindo, ele pedindo alguns conselhos, me perguntou a respeito da insegurança para dar aula. Como vencer a insegurança mesmo quando você domina aquele conteúdo que você irá ensinar, né? Bom, é lógico que é uma questão complexa, envolve algumas coisas. Um primeiro conselho que eu dou é o seguinte: não entenda a insegurança como algo negativo. Eu já falei isso aqui, inclusive, um vídeo em que eu estava falando sobre o nervosismo, de um modo geral, né, para as atividades da universidade, para trabalhos, para falar em público. Eu chamei a atenção para o fato de que nem sempre estar nervoso, estar apreensivo, estar inseguro para alguma coisa é uma manifestação negativa. Às vezes é pura e simplesmente o resultado do seu comprometimento com o seu trabalho, né? Ou seja, sua preocupação para que as coisas corram da melhor forma possível. Isso é também um pouco positivo. Isso não deixa de fazer parte do nosso cotidiano jamais. Toda vez que eu entro numa nova situação, né, vou dar aula em determinada ocasião, meu orientador já me chamou para dar aula sobre romance numa disciplina da pós-graduação, já me pediu para dar aula sobre Paulo Leminski, né, que foi o autor que eu estudei no mestrado, também numa disciplina da graduação. Toda vez que eu recebo um convite assim, é lógico, eu fico apreensivo, eu fico preocupado, né? Aquela boa preocupação sobre a melhor forma de desenvolver essa atividade, sobre a melhor forma de levar essa aula para o pessoal, né? De falar sobre isso. Essa preocupação, esse nervosismo, né? Que eu diria também, é fundamental, né? Em todos que se preocupam com a qualidade do seu trabalho. Isso faz parte de quem não leva as coisas de qualquer forma, de quem está sempre preocupado com o melhor desenvolvimento possível de suas aulas. Agora, isso passa a ser um problema quando não é apenas uma chama que te desperta para trabalhar melhor. Quando não é apenas aquela apreensão e aquele nervosismo que te inspira a buscar o melhor caminho e que te deixa, claro, preocupado com a melhor forma de desenvolver teu trabalho. Isso pode ser um problema na medida em que atrapalha o teu percurso, em que te deixa sem ânimo para trabalhar, em que isso vira um bloqueio para você. Aí é um motivo de preocupação. Eu diria que algo fundamental quando a gente vai realizar qualquer atividade e que de certa forma diminui essa insegurança, diminui esse nervosismo, tenha um planejamento daquilo que você vai realizar. Ainda que você prepare essas aulas mentalmente. Wesley, eu não tenho tempo para preparar um plano de aula todo dia ou coisa do tipo. Ter um mínimo de planejamento, ainda que mental, né? Peraí, eu vou começar a aula falando disso, mais para o meio da aula eu farei isso, no final passarei tal atividade, se for na educação básica, ou se for num cursinho, resolverei tais e tais questões sobre o conteúdo, etc. Planejar é importante, né? E quanto menos experiência você tem naquilo, mais você precisa de planejamento.
né? Porque, evidentemente, você está trilhando os primeiros passos. O nervosismo, a apreensão, a insegurança também diminuem com o tempo. Quando você começa em qualquer atividade, você começa, evidentemente, inseguro. Você ainda não sabe, você não desenvolveu um estilo próprio de dar aula, você não tem ainda o manejo da situação para que você se saia de determinadas encruzilhadas que surgem no caminho, né? Às vezes você chega na sala de aula, tem aquele aluno que gosta de te desafiar, né? Aquele aluno que quer saber se você é um bom professor mesmo. E pode fazer perguntas que te coloquem numa situação complicada. Com a experiência e, claro, com o conhecimento, você faz com que aquele aluno acabe virando o seu aliado, né, na sala de aula. Mas quando você está no comecinho, talvez você se surpreenda um pouco com isso e tal. Então, calma. Isso é uma coisa pela qual todo mundo já passou ou vai passar. Essa insegurança, esses probleminhas que surgem na sua trajetória, isso acontece ou aconteceu com todos, né? E o tempo também é um aliado. Não se cobre também a ponto de achar que você já deve dar aula assim como seu colega que tem 10, 15, 20 anos de experiência. Às vezes você se projeta muito no outro, e eu também não estou te julgando porque eu já fiz isso em muitos momentos, né? Eu tinha muito na minha imagem, quando eu comecei a dar aula, a imagem dos grandes professores que eu tive na própria graduação, né? Ou seja, na universidade. Eu queria muitas vezes levar esse tipo de aula para o meu contexto de educação básica. E não se encaixa, né? Nem tudo se encaixa. E eu fui aprendendo com o tempo que a educação básica funciona diferente de universidade, né? De ensino superior. E encontrar a forma correta de me relacionar com o público da educação básica, com os alunos, com os conteúdos, isso tudo leva tempo. Agora, claro, todos nós receberemos feedbacks que nos mostrarão se o caminho que nós estamos escolhendo é positivo ou não. Eu até estava conversando com esse rapaz, né, com o professor Siqueira, dizendo que a nossa área, diferente de outras mais exatas, ela não nos mostra o resultado do nosso trabalho de cara. Quando o cara está lá em matemática fazendo uma equação, ele sabe que deu certo o caminho que ele trilhou quando ele encontra o resultado. O arquiteto, o engenheiro, quando ele vê a obra construída, né, pronta. Na nossa área, como é que a gente sabe? Quando a aula termina, não. Quando a aula termina, não é o indicador de que nosso trabalho deu certo. O indicador de que o nosso trabalho deu certo é quando o nosso aluno demonstra ter gostado, quando o nosso aluno demonstra ter aprendido. A educação é um processo que vai muito além de sala de aula. O nosso aluno ali no dia a dia chega para a gente e diz: olha, eu nunca tinha entendido esse assunto, mas com você eu entendi. Olha, eu tinha dificuldade para isso aqui, não fazia a mínima ideia dessa história de período composto por subordinação. Afinal de contas, o que é isso? E tantos tipos assim. De repente, com sua aula, minha mente se abriu para acolher esse assunto. Olha, eu estava com um problema muito grande na minha vida, e aquele texto que você trouxe e comentou com a gente, aquilo que você falou, aqueles conselhos que você deu após a leitura, foram importantíssimos para mim. Esses feedbacks que você recebe na sua trajetória, eles lhe mostram o seu caminho, né? Lhe mostram que você está na direção correta. E Wesley, mas e se eu recebo críticas? Também, evidentemente, né? A crítica te mostra que você se equivocou numa determinada escolha. O aluno olha e diz: professor, não estou entendendo. E o aluno é muito bom, né, para dar essa contrapartida ao vivo ali, né? Professor, não estou entendendo nada. Peraí, eu estou num nível muito elevado aqui nesta aula. Deixa eu ser mais claro, ser mais simples. Talvez os termos que eu estou utilizando, talvez os exemplos que eu escolhi, peraí. Se isso for no fim da aula, gente, então na próxima aula eu trago esse assunto com uma outra perspectiva, enfim. Preste atenção nos feedbacks que você recebe. Isso é fundamental. Agora, sem nunca esquecer que estudar é fundamental, se preparar é fundamental,
Quando você vai dar aula a respeito de um assunto que você não domina totalmente, é muito mais complicado, você se sente muito mais inseguro, você se sente muito mais frágil diante daquela situação, né? Eu sei que muitas vezes acontece isso, né? Você não termina a sua graduação sabendo de tudo. Isso é impossível, né? Você não domina tudo. E de repente você se depara com uma situação de sala de aula, um cursinho, uma aula particular que você recebe, que você arranja para dar, né? E de repente você se depara com um conteúdo que você não domina. E aí? Bom, você tem duas escolhas, né? O que o professor não comprometido com o seu trabalho faria e o que o bom professor faria. O professor não comprometido pega uma aula na internet, hoje em dia é muito fácil, né? Pega um slide na internet, uma aula, e fica simplesmente lendo aquilo ali para o aluno e tal. Às vezes abre um livro, pega uma atividade já pronta, leva aquilo para o aluno. Não precisa do professor, né? Vocês concordam comigo que qualquer pessoa vai no livro, qualquer pessoa vai na internet e entra em contato com aquele assunto. O bom professor vai pelo caminho diferente, vai estudar. Peraí, ainda que você não tenha livros, muitos livros, mas você vai numa biblioteca ou você mesmo vai na internet e pesquisa. Neste site aqui do professor fulano está dizendo que é assim. Neste outro site aqui da instituição tal está dizendo que é assim. Vou comparar estes dois sites para que eu possa estabelecer minha própria compreensão desse assunto. É importante também, né? Você ter sua visão sobre as coisas te dá muito mais segurança. Você ter sua forma de entender aquele assunto. Peraí, como que eu entendo isso aqui? Fulano e Cicrano dizem isso. O que é que eu tenho a dizer? Nunca tente ter algo a dizer antes de conhecer o assunto. Isso é um problema do mundo contemporâneo, isso em várias esferas, né? Tanto o primeiro grande problema é as pessoas receberem informações de terceira via, né, e reproduzi-las sem estudar as coisas a fundo. Isso é a primeira coisa. A segunda é estabelecer juízos e compreensões antes também de conhecer aquela coisa a fundo. Essas duas posturas são um grande problema. E na educação elas são um câncer, né? Porque você acaba levando equívocos para os seus alunos, né? E é a pior covardia, porque o aluno ele não tem condição de entender que você está levando equívocos para ele. Então calma, estude primeiro, faça primeiro esse trabalho de debruçamento sobre livros, sobre sites, vídeos do YouTube também pode ser. Compare 2 ou 3, o método comparativo ele é fundamental na construção de conhecimento e quanto mais díspares as ideias com as quais você está entrando em contato e faça esse exercício de entender a importância da disparidade de pensamento, de não rejeitar a disparidade de pensamento, você no princípio vai vai ter o estranhamento diante de uma ideia que não é a sua, mas é um exercício que você precisa fazer, né, de conhecer posições diferentes. Conheci 2 posições sobre o assunto, 3 posições, 4 posições, 4 opiniões, 4 formas de se trabalhar esse assunto. E agora? Qual vai ser a minha? Como que eu vou levar isso aqui? Eu gostei mais dessa opinião, não tem problema, tá? Também você não precisa gostar de tudo. Conhecer várias posturas é importante, mas adotar uma como a sua é fundamental. Então, gostei mais dessa, a partir dela eu vou fazer tal coisa. Isso também te dá segurança. Isso também te mostra, te dá autonomia, te mostra que você também pode, ou seja, é importante que você não apenas mostre para o outro, né, mas que você mostre para você mesmo que você é capaz de construir conhecimento, que você é capaz de buscar caminhos a seguir no trabalho com aquele conteúdo. Então tudo isso é fundamental. Tudo isso vai te dando aos poucos, numa construção, a segurança que você precisa para dar aulas. Isso é uma construção. Você não vai dar aula com a mesma segurança hoje e daqui a 10 anos. Principalmente para você que está começando, você precisa ter um estilo, você precisa ter seu método, você precisa ter uma bagagem de estudo, uma bagagem de leitura para que você dê a melhor aula que você pode. E ninguém é assim desde o começo, né? Todos têm fragilidade no começo de sua trajetória. Entenda isso, trabalhe isso com naturalidade e simplesmente siga seu caminho, porque o tempo vai te mostrar o melhor caminho. Se você não abandonar o seu estudo, se você não abandonar
a atenção que você dá à resposta do outro, às manifestações do outro, às opiniões do outro, você sempre vai evoluir. Isso é fundamental num professor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.